Fala galera da Jornada do Dinheiro, tudo certo? Aqui é o Vitor Hernandes e hoje eu vou falar sobre criptomoedas. Quando a gente pensa em criptomoedas ou Bitcoin, a gente já associa, né, com crimes, com bandidos, né, gente querendo dar golpes, né? Isso porque muita gente tem usado para esses fins, né, lavagem de dinheiro e tal. Só que, na verdade, isso acontece com qualquer tipo de dinheiro, né? Não é porque é com criptomoedas. Ou seja, antes das criptomoedas já existia golpes, já existia lavagem de dinheiro, já existia tudo isso. Então não foi porque foi criada as criptomoedas que começou a existir isso. Então a gente tem que ver quais são os lados bons e quais são os lados ruins, né, de ter criptomoedas. Então nesse vídeo aqui eu resolvi fazer um levantamento dos pontos positivos e dos pontos negativos das criptomoedas para você poder avaliar e ter uma opinião própria aí sobre se vale a pena ter criptomoedas, se você acha que realmente valem, a tecnologia vai ser o futuro. Então, vamos ver essas questões aqui nesse vídeo. Então, aqui eu levantei 5 motivos para investir, né? Por que investir em criptomoedas? Primeiro aqui, que elas são tecnologias potencialmente disruptivas, né? Quando a gente fala de disrupção, a gente fala de algo que vai quebrar aquilo que a gente conhece, né? Aquilo que já existe. Então, por exemplo, quando foi criada a internet, ela quebrou o modo de vida, né? Criou a forma de comunicação que as pessoas tinham. Então, ela veio para mudar drasticamente, né, um setor das nossas vidas, que foi em termos da comunicação, né? E, e assim, as criptomoedas, em especial o Bitcoin, né? Ele promove assim uma disrupção, né? Ele procura, né, promover essa disrupção dos meios de troca, né, de transferência de dinheiro. Então, quando a gente pensa assim, é, a gente fazer transações pelos bancos tem custos, tem taxas altas, e pelo Bitcoin a gente começa a ver algo um pouco diferente, né? Aqui entra no segundo tópico, a transferência de dinheiro de forma muito mais eficiente. Os bancos, eles são caros, né, para a gente transferir dinheiro para fora, para a gente transferir dinheiro para o exterior. Quando a gente vai fazer uma transferência aqui dentro do próprio país, né, entre amigos, entre familiares mais próximos, assim, até que é tranquilo você fazer uma transação, né, embora muitas vezes você tenha que pagar TED, DOC, né? Quando você não tem uma conta digital, né? Então, só que para você enviar recursos para o exterior, né? Fica muito mais complicado, porque você não consegue enviar isso de forma rápida, né? Normalmente, quando você envia para o exterior, esse processo acaba demorando, assim, pode até ocorrer de processar no dia seguinte, mas muitas vezes demora dias, né? Então, às vezes você quer enviar um recurso urgente para o exterior e não consegue fazer isso rapidamente. Além disso, existem vários custos, né, nessas transações para o exterior, porque você já perde uma boa parte do dinheiro no spread cambial, né, que é a diferença lá do dólar para o real. Nessa conversão aí, você já perde um pouco do seu valor. Você ainda tem que pagar IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e também tem uma tarifa de SWIFT, né, que é para transferências internacionais. Então, assim, começa a ficar muito custoso, né, e pelo Bitcoin você só paga uma pequena taxa de mineração, né, que vai para o minerador que vai validar o bloco da sua transação. Então, é muito mais rápido, porque você em poucos minutos você consegue enviar um Bitcoin daqui para alguém que está no Japão, por exemplo, é muito rápido e, e é muito menos custoso também, tá? O terceiro item que eu levantei aqui é sobre a liberdade monetária, né? Você ter a posse própria e sem a intervenção de terceiros. Então, quando você tem bitcoins, você é o seu próprio banco, digamos assim, porque você consegue ter ele sob o seu controle. Você vai armazenar
no que a gente utiliza, no que a gente chama, né, de wallet, né, que é o termo em inglês para carteira. Você vai guardar numa carteira própria sua, tá? Que ela pode ser online, ou seja, pode ser na nuvem, aí pela internet. Ela pode ser offline, você salvar no seu computador, tá? Num arquivo aí. E você pode ter ela física, né? Que é um hardware que é parecido assim com um pendrive, tá? Você guarda essas criptomoedas. Agora, assim, a verdade, né? As pessoas ficam preocupadas, e se eu perder, né? Se eu perder esse pendrive aí, como que eu faço com as minhas moedas? Na verdade, elas não ficam armazenadas exatamente na carteira, tá? O que acontece? Todas as criptomoedas, elas ficam na blockchain, em sua própria blockchain, que é interligado na internet, assim, ela é conectada pelo mundo todo, tá? Fica em nuvem, né? E uma wallet nada mais é do que você gravar a sua chave privada, tá? Essa chave privada que te dá acesso àquelas criptomoedas que estão ali na nuvem, tá? Então, é por meio dessa chave privada que você consegue acessar e movimentar aquelas criptomoedas. Então, se você perder a sua wallet, você tem um backup, tá? Você consegue fazer backup, só que aí se você perdeu o backup, aí já era mesmo. Então, você tem que ser organizado para você conseguir gerenciar, né? Ter ter o poder em suas mãos, né? Você que está gerenciando o seu próprio dinheiro e não delegando isso para um banco ou para uma corretora e tal. Aí, o quarto item aqui, o potencial de uma criptomoeda é ilimitado, tá? Então, você pode pensar na criptomoeda como uma empresa, tá? As empresas, elas apresentam projetos, né? Elas desenvolvem projetos e com a expectativa de fazer isso crescer e ter uma adoção, tá? As criptomoedas, a gente pensa muito no Bitcoin, né? Que é uma transferência, ele é uma moeda em si, né? Como transferir para outros lugares, tal. Não tem tanto uso diferente disso. Mas as criptomoedas existem diversas, né, que podem servir para coisas diferentes. Então, por exemplo, existem criptomoedas que que criam contratos inteligentes, que chama, que a gente pode registrar coisas nela que fica salvo no blockchain para todo mundo visualizar. Então, por exemplo, o registro de uma casa, registro de um carro, você consegue ter acesso a isso, todo mundo, na verdade, consegue ter acesso a isso de forma igualitária. Não fica no poder ali de órgãos públicos, né? E não podem ser alterados. Tudo que você coloca ali no blockchain é imutável, já foi, e para você fazer uma mudança tem que ter autorização de ambas as partes, né? Então, de ambas as partes envolvidas ali. Então, é algo assim que você fez, já era, tá feito, não tem como desfazer mais. É a mesma coisa enviar o dinheiro, né, com o Bitcoin, depois que você fez, não tem como voltar atrás, tá? Então, é uma coisa que você tem que ter muita atenção. Quando você for enviar recursos, você tem que saber exatamente o que você está fazendo, enviar o valor certinho ali, porque depois não tem como desfazer. Só se a própria pessoa que receber devolver, né, aquele valor para você. Tá? E ainda existem outras criptomoedas que criam, por exemplo, processos de logística. Elas criam coisas relacionadas à internet das coisas. Então, por exemplo, uma geladeira inteligente que vai analisar tudo o que tem dentro da sua geladeira, ver que itens você costuma comprar e que itens faltam, e ela envia já essa informação por meio da blockchain, já envia essa informação lá para o mercado já vai saber o que você precisa, talvez ele consiga enviar por meio de um serviço de entrega, já consegue enviar para sua casa, então isso pode acelerar muito os processos, né, que a gente tem na nossa vida. Então, também existem criptomoedas que vieram para fazer votação online também, que permite que você vote até para presidente, tal. Então, existem muitos projetos aí surgindo com ideias muito interessantes e que podem sim ter adoção em massa no futuro. E se eventualmente, né, tiverem essa adoção em massa, os preços, né, desses projetos vai subir muito, como se fossem empresas startups, né?
quando uma empresa cria um projeto tão bom que todos começam a usar, tal, ela começa a se valorizar, tá? Então, quem entra nesses projetos no início também consegue se beneficiar disso, tá? Aí, o quinto item que eu separei aqui é que ela tem uma descorrelação com outros investimentos. Então, assim, quando você investe em ações na Bolsa de Valores, existem determinados momentos que o país entra em crise e tal, as ações caem. E nesses momentos, existem os investimentos que são correlacionados, né, às ações. Então, por exemplo, um investimento em renda fixa com marcação a mercado também tende a cair, ele tende a se desvalorizar, tá? Agora, o Bitcoin, ele não tem, o Bitcoin e outras criptomoedas, tá? Eles não têm relação direta com bolsa de valores, com outros ativos. Então, assim, o fato da bolsa de valores cair não quer dizer que as criptomoedas também vão cair, mas também não quer dizer que elas vão subir, tá? Então, é por isso que existe essa descorrelação. Não é que nem investimento no exterior, por exemplo, que quando a bolsa de valores cai é porque o dólar está se valorizando também, e aí os investimentos na bolsa dos Estados Unidos acaba subindo e tal. Então, eles, nesse caso, eles têm uma correlação negativa, né? Quando um sobe, o outro cai, tá? E no caso das criptomoedas, não. Eles têm descorrelação, ou seja, eles não se correlacionam, não tem impacto, né? A valorização de um com desvalorização de outro, tá? Então, por isso é interessante numa carteira, porque aí você não vai sofrer os impactos de uma vez só, tá? E, e assim, essa característica ela é muito parecida também com a do ouro, né? Que muitos investidores utilizam o ouro como hedge de carteira, ou seja, uma proteção da carteira, porque quando o, esses investimentos mais de bolsa de valores caem, né? O ouro é que tende a subir, né? Quando um país vai entrar em crise, por exemplo, quando está em crise, o pessoal começa a comprar ouro, né? Porque aí ele tende a se valorizar, né? E o Bitcoin, né? Muitas pessoas acreditam que o Bitcoin ou outras criptomoedas podem caminhar para isso, né? Ele se tornar uma reserva de valor, de certa forma, porque justamente por não ter essa correlação hoje, né? Muitas pessoas acabam adotando ele para ter essa pequena proteção aí na carteira, tá? Então vamos ver aqui quais os motivos, né, para não investir. Por que não investir em criptomoedas, tá? Primeiro, que é uma tecnologia de entendimento muito complexo, né? Com certeza aqui eu falei alguns termos que talvez você não conheça, não esteja muito habituado, né? Então existe o termo Bitcoin, criptomoedas, blockchain, chave privada, wallet. Então, você tem que se acostumar com alguns termos assim que não são muito comuns para você ainda, tá? Isso é bem natural, né? Bem normal você ter que aprender, né, quando se trata de uma coisa nova. Mas além disso, as pessoas ficam preocupadas, né, de como funciona por trás do Bitcoin, né? O que é a mineração, como os mineradores resolvem os algoritmos matemáticos, tal, para validar os blocos de transação, né? Como que é feito todo esse cálculo, tal. Só que, na verdade, você não precisa saber tudo isso, né? Você não precisa saber como é feito o cálculo, que tipo de cálculo que é feito, tal. Por quê? Vamos lá. Quando é feita uma transação bancária, por exemplo, o envio do seu dinheiro para um outro lugar, você sabe o que ocorre por trás de tudo isso aí? Você sabe como que é feito esse processamento, como que é o sistema do banco, o que ele faz exatamente? Não sabe. Quando você manda dinheiro para o exterior, você sabe por quais processos esse dinheiro tem que passar. Quando você acessa uma página de internet, você sabe o que tem por trás de tudo aquilo que você está olhando. Provavelmente você não conhece todos esses detalhes, mas você sabe utilizar aquilo. Você consegue ver pela interface, né, o que dá para fazer com aquilo. Com as criptomoedas e o Bitcoin é a mesma coisa. Você vai ter acesso à interface, né, a parte do usuário, como utilizar aquele recurso, aquela ferramenta, né? Então, assim, você não precisa conhecer a fundo exatamente como que funciona
todos os mecanismos, né, das criptomoedas, tá? Você só precisa entender as coisas mais básicas, né, como comprar, como fazer a transferência, o que é uma wallet para armazenar, tal, essas funções um pouco mais básicas, né? Mas isso você vai aprendendo com o tempo, né? É bem tranquilo, assim, as pessoas aprenderam a usar cartão de crédito, aprenderam a usar a internet, então é questão de tempo, né, para aprender a usar as criptomoedas também, tá? O segundo item aqui que eu separei é que as criptomoedas não são regulamentadas, tá? Isso é visto como positivo por muita gente, tá? Como elas não são regulamentadas, o governo não consegue se meter muito, os bancos não conseguem mexer nisso, tal. Então, muita gente vê como positivo porque está tirando o poder das mãos desses órgãos reguladores, tá? Então, claro que muita gente acaba usando para sonegar imposto, para fazer lavagem de dinheiro e tal, mas esse não é o principal ponto, assim, o principal é que você tem uma liberdade com o seu dinheiro sem precisar de terceiros, né? E, e assim, eu coloquei aqui como um ponto negativo porque enquanto eu continuar assim, sem uma regulamentação muito clara, tal, vai ter muita gente, a ampla maioria, né, vai ficar muito com o pé atrás, porque exatamente na história sempre teve essa questão de querer regulamentar tudo, né, tudo tá bem certinho para ser visto como oficial, né, tá? Mas, assim, por muito tempo, né, os bancos, o governo tentou de tudo para não deixar, né, com que as criptomoedas vingassem e tal. Só que de pouco tempo para cá, a gente tem visto algumas movimentações do próprio governo e dos bancos de encontrarem um meio termo nisso aí, né? Eles começam a adotar um pouco. Por exemplo, tentar ver uma criação de um ETF, o próprio sistema financeiro já tem um mercado futuro, né, de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Então, assim, aos poucos, né, a gente vai vendo uma movimentação para encontrar um meio termo aí. A própria Receita Federal aqui no Brasil já criou regras, né, recentes que prevêem, né, criptomoedas como ativos lá na declaração do imposto de renda, tá? Então, ela diz que é um ativo que, se você realizar vendas de até R$ 35.000 dentro de um mês, você fica isento de pagar o imposto de renda. Mas se ultrapassar o valor de vendas de R$ 35.000 dentro de um mês, você tem que pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro que tiver na operação, tá? Então, ela prevê já essas criptomoedas, não é algo considerado ilegal, tá? Até porque não tem a regulamentação realmente existente sobre criptomoedas, e como já é previsto até na Receita, mais um ponto assim de que está caminhando assim para uma regulamentação mais concreta, assim, né? Então, pode não ser tão bom para um pensamento libertário, mas é bom por questão de adoção, né? Aí o terceiro item aqui que eu separei é que existe um alto risco, né? Uma alta volatilidade nas criptomoedas. Para você ter uma ideia, no início de 2016, o Bitcoin custava na faixa de US$ 500, tá? Aí, no final de 2017, ou seja, um ano, quase 2 anos, né, depois, que seria final de 2017 ou começo de 2018, o Bitcoin bateu a máxima histórica dele, que foi de US$ 20.000, tá? Então, foi 40 vezes mais do que ele estava há 2 anos antes. E hoje, né, ele está ali na faixa de R$ 4.000, ou seja, de 20.000 para R$ 4.000, uma queda de 80%, né, no valor dele. Então, assim, realmente é um mercado muito volátil, né? E só para complementar, as criptomoedas, elas têm volatilidade ainda maior. Então, desde o topo histórico, teve criptomoeda que caiu mais de 90% até, tá? Então, assim, existe realmente uma volatilidade muito grande, um risco muito grande, e,
e até gostaria de comentar que é engraçado, né, que as pessoas falam assim, quando pensa em risco, pensa em algo ruim, né, necessariamente ruim. Mas não, o risco nada mais é do que a possibilidade de acontecer alguma coisa. E essa possibilidade pode ser boa ou ruim, tá? Então, quando existe um alto risco, existe alto risco de você perder muito, mas também um alto risco de ganhar muito. Então, assim, pode ter é, ou um malefício ou um benefício nesse alto risco aí. Aí, o quarto item que eu separei é que muitas criptomoedas são apenas promessas, tá? Então, voltando àquilo que eu falei, assim, das empresas, né? Existem empresas que prometem que vão fazer coisas, tal, prometem mil e uma coisas e acabam não conseguindo cumprir, ou elas, na verdade, eram apenas golpes, né? A gente vê bastante, assim, principalmente pirâmides, né? Que prometem que vão pagar lucros para você, se você chamar tantas pessoas, tal, não vou entrar no mérito aqui, mas assim como existem pirâmides no mercado comum, existem também em criptomoedas, e isso tem sido cada vez mais comum, né? E acaba meio que manchando o mercado de criptomoedas, porque acabam achando que todas as criptomoedas são golpes, né? Quando na verdade é uma minoria que acaba não sendo um projeto de verdade, tá? E mesmo as que se assim têm boa índole, mesmo as empresas, as criptomoedas que têm boa índole, podem acabar não conseguindo realizar os projetos que pretendiam, tá? E aí entra no quinto ponto aqui que eu separei. Elas podem chegar a valer zero, né? Ou seja, se uma empresa não entrega o valor que você esperava, ela pode ir acumulando dívidas e acabar até falindo. E o mesmo pode acontecer com uma criptomoeda de não ter dinheiro para conseguir honrar o projeto que ela estava desenvolvendo, tá? E aí o resultado é que essa criptomoeda pode chegar a valer zero. Então, assim, o, o ideal é que você nunca invista, né, um valor, é, o valor total que você tem numa única criptomoeda. Aliás, você não deve investir em nenhum ativo, né, nem que seja uma ação, nem que seja tesouro direto. Você não deve investir tudo que você tem numa coisa só, tá? Sempre diversifique a sua carteira, tá? Seja no que você quiser, assim, você prepara uma alocação, uma diversificação ali da sua carteira e aporta assim todos os meses em investimentos diferentes, tá? Justamente para evitar esse risco aí de se algum ativo que você tem vira zero, você não ter um baque muito relevante no seu patrimônio. Então, por fim, aqui a gente vem no para que é indicado, né, o investimento em criptomoedas, tá? Primeiro, investir em tecnologias disruptivas. Se você é um entusiasta aí da tecnologia, hoje em dia, né, tem muita gente que está no ramo da tecnologia e quer ver o mundo se desenvolvendo, o país se desenvolvendo e com coisas cada vez mais inovadoras. Então, as criptomoedas elas são interessantes para isso, para você ver novos projetos se desenvolvendo e fazer parte disso. O segundo ponto que eu separei aqui é para realizar transferências de forma mais eficiente, é o que assim a maioria das pessoas, não vou dizer a maioria, né, mas muitas pessoas acabam buscando esse item aqui, né? Quero transferir dinheiro para fora. Um jeito mais fácil e mais barato de fazer isso é por meio das criptomoedas. Eu consigo transferir muito mais barato e mais rápido para qualquer lugar do mundo, tá? Você pode ser o seu próprio banco, né? Ou seja, o poder do seu dinheiro está nas suas mãos, você vai armazenar por conta própria, tá? Muita gente acaba vendo isso como negativo porque não está acostumada com isso, né? Fala, eu acho mais seguro eu deixar no banco do que comigo porque eu sou desorganizado, tal. Mas a verdade é que você tendo dinheiro no banco, você está sujeito, né, ao que o banco quiser fazer. É claro que hoje existem diversas regras, né, que não permitem que o banco, por exemplo, roube dinheiro de você, ou se der algum problema, for hackeado, ele tem que te ressarcir alguma coisa. Então, assim, tem uma certa segurança, sim, a regulamentação, mas
nada é mais seguro do que você deixar consigo mesmo, né? Você ter a posse daquilo, né? Você guardar na sua carteira, na sua própria wallet e ter acesso a isso quando você bem quiser, né? Principalmente assim, que quando você quiser fazer uma transferência e tiver, por exemplo, fora do horário comercial. Se for à noite, 9 horas da noite, se for num sábado, por exemplo, você não consegue transferir normalmente por um banco. E se você tivesse criptomoedas, você conseguiria transferir tranquilamente para qualquer pessoa que também aceite isso. Aí, o quarto item que eu separei aqui é que as criptomoedas podem substituir as apostas em loterias, né? O que eu quero dizer com isso? Eu conheço ainda muita gente, né, que todo mês, toda semana, faz lá a compra do bilhetinho de loteria, né, para tentar ganhar na Mega Sena e tal. E todo mês está ali gastando R$ 10 por semana, R$ 40 por mês, numa coisa assim que tenha uma probabilidade mínima, né, de ganhar, né? A pessoa vai passar a vida inteira gastando dinheiro com isso e nunca vai ganhar, tá? As criptomoedas, existe uma chance que, no meu ver, é uma boa chance de elas se valorizarem. A questão é você acertar quais, né? Quais criptomoedas vão estar aí no futuro, né? Eu vejo a situação de hoje muito semelhante com a bolha.com, né, do início dos anos 2000, que quando surgiram diversas empresas de tecnologia e tal, muitas delas quebraram e muitas cresceram demais, né, se tornaram enormes potências. Aí a gente tem como um exemplo mais emblemático o Google, né, a gente viu o Yahoo também nessa época. Então, muitas dessas empresas vão quebrar, muitas criptomoedas não vão mais existir daqui a uns anos, e muitas, ou algumas, né, vão se multiplicar muito, né, e tomar conta do mercado. Então, para você ter essa chance de acertar, diversifique, que nem eu sempre bato nessa tecla, diversificação. Você pode, por exemplo, selecionar aí 10, 20 criptomoedas diferentes, comprar um pouquinho de cada e todo mês você vai lá, pega esses R$ 40 que você ia usar na Mega Sena, compra um pouquinho de criptomoeda, tá? Um pouco em cada. E assim, ao longo do tempo, você vai ver que algumas vão começar a crescer bastante, tal, outras podem começar a desaparecer. Só que o importante de você notar, você pode perder 100%, né, do que você colocou, tá? Ou seja, você pode perder aquele 100%, só que uma criptomoeda, ela pode dobrar de valor, por exemplo, ela pode se multiplicar por 5, pode se multiplicar por 10, 20, 100. Então, assim, ela pode se multiplicar por muitas vezes. O próprio Bitcoin ele chegou a valer centavos de dólar. Então, hoje está valendo US$ 4.000. Quantas vezes ele se multiplicou, né, ao longo desses anos? E, e assim, se você acertar uma criptomoeda que se valorize muito, que se valorize 20 vezes ali no portfólio de 20 criptomoedas, ela já pagou todas as outras, tá? Isso se só uma criptomoeda vingar. Se você tiver duas criptomoedas que vingaram ali, você provavelmente já vai ter um lucro exorbitante naquela parte, né, do seu portfólio, tá? Então, assim, aí depois a gente conversa e comemora junto aí, porque e aí você vem me agradecer porque você investiu em criptomoedas, porque, assim, esse é um mercado que eu vejo que tem muito para crescer e, é, e o que eu aconselho, né, o que eu sugiro é que você nunca não coloque mais de 10% do que você tem, né, em criptomoedas, invista em outras coisas, claro. Você não vai ficar investindo só em criptomoedas porque você corre o risco de perder todo o dinheiro. Então, é um investimento de alto risco, você coloca num percentual baixo, que se ele se valorizar bem, você também vai começar a tomar uma proporção maior da sua carteira
E aí você analisa se vai rebalancear, se vai vender um pouco para comprar em outros ativos, né? E aí vai da estratégia de cada um, tá? Então, para de investir em loteria, Mega Sena, que você tem chance praticamente nula de ganhar alguma coisa. Investe em coisas de alto risco, pode ser criptomoedas, startups, pode ser opções, derivativos, qualquer coisa, menos essas coisas de Mega Sena, porque ali você vai ganhar zero. Nesses outros investimentos você tem possibilidade real de ganhar alguma coisa, tá? E mesmo que você não ganhe muito, você dificilmente vai sair com zero quando você diversifica adequadamente, né? De repente, você desistiu, não quero mais essa vida de aposta. Elas provavelmente vão ter algum valor, mesmo que seja um valor muito baixo. Então, você vai ter tido algum retorno, de certa forma, e enquanto que nessas loterias aí, Mega Sena, você só ficou gastando dinheiro durante anos e anos e não teve retorno nenhum, tá? Aí o quinto item aqui é diversificar a carteira com investimentos descorrelacionados, né? Isso eu já falei anteriormente aqui, que numa carteira que você tem ações, você tem renda fixa, até investimentos no exterior, você vai ter as criptomoedas que não se correlacionam com esses outros investimentos, tá? A subida de um ou de outro investimento não vai fazer com que as criptomoedas caiam ou subam necessariamente, tá? Então, os movimentos são mais aleatórios e isso pode fazer com que proteja alguma parte da sua carteira, tá? E aí aqui, né, o veredito, qual que é a minha opinião, né? Agora que eu já expus aí os prós e os contras, você pode analisar, né, qual que é a sua opinião. A minha opinião é que sim, vale a pena você colocar uma parte do seu patrimônio, né, no máximo 10% do seu patrimônio em criptomoedas, para tentar buscar esses ganhos que podem ser muito altos, né? E é claro que não é garantia de nada, não é indicação também de nada, né? Eu não vou falar, compre Bitcoin, compre tal criptomoeda, tal. Você, né, com os argumentos aqui de por que investir e por que não investir, você vai formando a sua opinião e sempre, né, caso você opte por investir, sempre diversificar, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aí e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.